Certa vez, alguém chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu estou a fim hoje de escutar uma pregação bem light. Bem tranquila, aquela que a gente chega, gosta, não se incomoda, não precisa se mexer no banco, não precisa pensar muito. Tá bom assim, pastor? Eu disse, você veio no lugar errado. Às vezes a gente deseja ouvir coisas que nos agradem, né? E uma boa parte das pessoas que vão também às igrejas, elas querem ouvir algo que gostem, aquilo que não faça mexer muito com as suas estruturas, com os seus pensamentos, suas reflexões. E eu diria que tem um espaço onde a gente vai para a igreja para se sentir bem. A gente também precisa se sentir bem. Afinal, Jesus disse, né, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem não está cansado nesse ano pós-pandemia, né? Já estamos em junho e julho e parece que o cansaço está bem presente. O que a gente sentia lá em novembro, dezembro, já estamos sentindo no primeiro semestre. Estamos cansados, estamos sobrecarregados. Há tantas coisas a serem feitas e parece que a nossa agenda é interminável e a sensação de que a gente não consegue vencer. Então, a igreja e o culto tem um lugar onde você pode descansar, onde você pode colocar um pouco dessa inquietação, dessa preocupação e sair bem. Mas o culto, a palavra também tem um lugar profético, ela tem um lugar em que a palavra nos desafia e nos faz repensar. E hoje a palavra que eu quero trazer para nós é uma palavra que Jesus nos desafia ao ponto de a gente repensar o nosso segmento, o nosso chamado, a nossa vocação. E eu quero convidar você a ouvir essa palavra nesse sentido, que você escute e acolha essa palavra, deixando que ela desafie você, que desestabilize um pouco, né? A gente, mas a minha vida já está tão desestabilizada, pastor. Né? Mas às vezes a gente precisa estabilizar daquilo que é central. Às vezes tem tantas coisas que não são centrais, que desestabilizam. Há preocupações que não são preocupações, mas que a gente coloca no nível de preocupação. Às vezes angústias que nós potencializamos. E às vezes a gente precisa colocar escalas de valores. É muito importante isso, porque senão a gente não surte. Então a palavra que eu quero ler para vocês é do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Todo esse capítulo é um capítulo onde Jesus está enviando os seus discípulos 12 para a missão. Jesus está dizendo, vão, pregue o reino de Deus, pregue o Evangelho. E nesse movimento de vocês ir pregar, alguns aceitarão e outros não aceitarão. Alguns serão receptivos e hospitaleiros, outros rejeitarão e perseguirão vocês. Mas não tenham medo. E várias vezes Jesus disse isso, não tenham medo. Eu quero ler aqui a partir do verso 24, do capítulo 10 de Mateus. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebul era uma forma de chamar o capeta, né, o tinhoso, o diabo. Então, eles também tinham essas conotações, esses termos, só para trazer um pouco para nosso contexto. Quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno.
Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aqui começa aquelas palavras que às vezes nos inquieta, que é o momento de a gente sair do celular e, opa, vamos prestar atenção aqui. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Palavras de Jesus. Aqui a coisa pega um pouco, né? Bastante. Quando Jesus diz, quem ama mais seu filho, a sua filha, do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, não é digno de mim. Se você perguntar para uma mãe, quem você ama mais nesse mundo? Qual será a resposta de uma mãe? O filho. O marido? O marido tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom esse marido, para ela amar mais do que os filhos. Normalmente a mãe vai dizer, é meu filho, é minha filha. Né? E se a gente pode dizer que o amor de mãe é um amor grandioso, ele é um dos mais parecidos do amor de Deus que a gente pode ter de relação humana, de afeto, de afetividade, porque é um amor cuidadoso, é um amor protetor, é um amor que se doa, é um amor que se entrega, né? Filho, você pode não concordar com algumas coisas, você pode às vezes não gostar de algumas coisas do filho, da filha, mas você ama, é filho, pronto. É filha, você ama. Saiu de você, faz parte de você, é uma parte de você, é uma extensão de você. Né? Por isso é um amor profundo, é um amor onde você aceita, você acolhe. Você diz, você é meu filho, você é minha filha. Eu vou estar sempre com você. E aí chega Jesus e diz, olha, se você ama mais seu filho do que a mim, não é digno. E a gente diz, mas como assim? Eu preciso amar mais a Deus, mais a Jesus, do que os meus filhos? Eu preciso amar mais Jesus, quem não vejo, quem não está aqui, do que o meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, esses que estão aqui no dia a dia, esses que convivem comigo, eu preciso amar mais Jesus do que essas pessoas? Jesus vai dizer sim. Sim. Você precisa me amar mais do que as pessoas que você convive, que enxerga, que é parte de você, que é extensão de você, que faz parte da sua família. Até porque nós facilmente, quando dizemos o primeiro mandamento, né, que é ame a Deus, né, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, coloque Deus em primeiro lugar, e, né, não terás outros deuses, você está proferindo isso, está declarando em palavras que Deus é o teu amor primeiro. A questão é que nem sempre nossas palavras são coerentes com nossas práticas. Elas nem sempre elas combinam com as nossas atitudes. A gente diz, a gente que ama a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, mas a gente vive como se Ele não existisse.
E a gente só recorre a Deus quando as coisas apertam. Mas a gente diz que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento. Então Jesus já começa a apertar aqui a nossa situação e nos faz repensar quem, na verdade, você ama. Mais do que a sua própria família. Né? Mais do que qualquer coisa. Essa é uma característica dos discípulos, daqueles que seguem, dos seus seguidores e seguidoras. São pessoas que estão dispostas a amar e colocar Jesus, colocar a sua causa, o seu evangelho como prioridade. Jesus também tem outra palavra aqui que causa para nós certa estranheza. E a gente, ao ouvir essa palavra, diz, espera aí, mas foi Jesus mesmo que disse? Eu não vim trazer a paz, mas espada? Foi Jesus mesmo que disse isso? Ele não é o príncipe da paz? Não é o que Isaías diz? O príncipe da paz? No Natal a gente não diz, não canta noites felizes, noite de paz, e que esse é o príncipe da paz que veio. E Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Jesus também não chega para os discípulos quando eles estão amedrontados, estão trancados, e diz, paz seja convosco. Como é que agora ele mesmo diz, eu não vim trazer paz, mas espada? Alguma coisa não está, parece aos nossos ouvidos coerente, é um paradoxo essa afirmação. E aí nós precisamos perguntar de que paz Jesus está falando. Porque quando a gente escuta paz, a gente tem um senso imaginário, a gente tem um senso de paz. Então a palavra paz, ela desperta em nós muitas coisas. E uma das coisas que paz, quando a gente escuta, ela desperta em nós, é a ausência de conflitos, não é verdade? A gente imagina paz quando está tudo tranquilo, sem conflito nenhum. Está todo mundo em paz. Todo mundo se dando bem. Todo mundo na mesma vibe, né? Na mesma sintonia. A gente imagina isso quando se fala em paz. Agora tem paz aqui em casa. Ou seja, ninguém está falando nada. Para nós, às vezes, paz é isso, é sem conflitos. Só que essa é uma paz muito aparente. Pode ser uma paz falsa. Porque paz não significa ausência de conflitos. Paz não significa que você está numa casa, num lugar, e está todo mundo lá quietinho, todo mundo concordando, e aquilo signifique paz. Porque pode ser que as pessoas estejam apenas caladas. As pessoas estejam apenas mantendo as aparências. As pessoas estejam apenas mantendo um clima, mas não há paz. Dentro dos corações de algumas pessoas está um turbilhão de coisas, de questionamentos, de conflitos, de indignação. Sabe aquela situação em que você vê, às vezes, uma pessoa sendo injustiçada, e aí as pessoas não querem se meter, não querem se envolver, e todo mundo fica quieto? Parece uma paz, mas diante de uma injustiça. Aquela situação em que você vê uma coisa errada e você se cala porque você não quer se incomodar, porque você não quer ter a coragem de enfrentar. E aí Jesus diz que para essa situação de paz ele não veio trazer essa paz. Ele não veio trazer essa paz falsa, aparente, que parece que está tudo bem, mas não está bem. E aí ele traz espada, traz conflitos. Aliás, Jesus não traz, a própria presença dele gera conflitos. Quantos conflitos Jesus teve que enfrentar? Quantos conflitos ele teve que se deparar? E quem eram os seus opositores? Não era Mateus, o cobrador de impostos, não eram aqueles pecadores que na sua grande maioria sentavam e jantavam com Jesus. Eram os religiosos. Eram os caras que falavam de paz. Eram os caras que estavam lá no culto, na religião, falando sobre paz. E foram os maiores opositores que conflituaram com Jesus. Então, de repente, nós temos que repensar o que significa paz. E que tipo de paz nós estamos promovendo. Uma paz que se cala, quando às vezes não pode se calar.
Uma paz que ela é forçada, e aqui também tem um contexto de paz romana, né? No contexto de Jesus, historicamente social, Roma tenta impor a sua paz, a paz romana. E o que significa a paz romana? Eu subjugo você, você me aceita como sou seu dominador, você paga os impostos, você vive como eu quero e pronto, e todo mundo está em paz. Não se questiona. Meus queridos, conflitos não fazem parte, os conflitos fazem parte. Nós precisamos saber lidar com os conflitos, não fugir deles. E aqui está a palavra que Jesus diz: não tenham medo, porque vocês são meus seguidores, vocês são meus discípulos, vocês não são maiores do que eu. Se eu estou sendo perseguido, Jesus diz, se eu estou sendo incompreendido, se eu estou sendo aqui atacado, vocês também serão. Não pense que com vocês a coisa será diferente. Não pense porque vocês, por ser cristãos, meus seguidores, as pessoas vão aceitar, vão ouvir numa boa e simplesmente vão se calar. Não, vocês vão enfrentar conflitos. Vocês, por conta do Evangelho, por conta da proposta do Evangelho, que essa proposta do Evangelho é uma proposta de justiça, e quando se fala em justiça tem conflitos. Quando você fala sobre amor, de alguma forma conflitua. Quando você fala de paz, de alguma forma vai gerar conflito, porque não é todo ambiente de paz. Quando você vive esses valores na sua profundidade, na sua maturidade, de alguma forma você terá pessoas que não concordarão, que perseguirão, que irão se opor, e muitas vezes essas pessoas são da própria casa. E Jesus diz: a coisa às vezes é da própria casa. Não é lá fora. Às vezes a coisa começa dentro de casa. E aí o bicho pega. E aí é onde que a coisa fica mais difícil. Porque dentro de casa a gente quer essa paz. Dentro de casa a gente quer aquela coisa que ninguém toca em certos assuntos. E de fato, se não tem maturidade, é melhor não tocar. Se a gente não tem profundidade, é melhor deixar. Porque certos assuntos, certas situações precisam de maturidade. A gente não precisa sair atacando, a gente não precisa sair aí levantando bancos, levantando um monte de cadeiras e brigando com todo mundo, porque eu estou certo, eu tenho a razão. Impor a paz, como os romanos tentavam impor. Não se impõe isso. Por outro lado, a gente não pode se calar. A gente não pode deixar injustiça prevalecer, a gente não pode deixar o desamor ser mais forte do que o amor, a gente não pode deixar com que pessoas sejam injustiçadas, se a gente tem essa percepção de que a verdade, o Evangelho nos chama para uma ação de esperança, de se colocar ao lado, principalmente dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Então veja, meus queridos, ser seguidor de Cristo, ser seguidora de Jesus, é um compromisso. Requer de nós não covardia, requer de nós coragem. Ser seguidor e ser seguidora de Jesus requer de nós maturidade, de uma busca de maturidade, de percepção de Deus em nós, para que esse Deus vai também nos transformando, nos moldando. Porque a gente só consegue, na verdade, lidar com os conflitos quando a gente primeiro reconhece que eles estão dentro de nós. É muito fácil achar o conflito no outro. É muito fácil apontar os conflitos lá fora. É muito fácil a gente querer consertar o mundo, o Brasil e as pessoas do nosso jeito. Essa é a nossa prática comum. Tentar consertar. E quem conserta você? Quem me conserta? Eu tenho a coragem também de olhar para os meus conflitos e deixar com que esse Evangelho me transforme, como Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, sim os doentes.
E nesse sentido, meus queridos, é que aí a gente pode ser um arauto, um mensageiro, uma mensageira desse Evangelho. Quando esse Evangelho passa por nós, primeiramente, quando ele passa pela nossa vida, pela minha vida, e esse Evangelho vai me transformando e vai me fazendo perceber que ele precisa me transformar, me deixar mais generoso, mais justo, mais compreensível, não ser um discriminador, não ser um impositor. Porque ao começar em nós, a gente vai conseguir lidar com os conflitos fora também. A gente vai começar a ter mais sabedoria, mais cuidado, sem fugir dos conflitos. E Jesus, interessante, ele coloca isso de uma forma muito clara, porque ele está dizendo para os seus seguidores, olha, vocês querem me seguir? Me sigam, mas não pense que a vida de vocês será tranquila, será uma Disneylândia, será um parque de diversão, oba, 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 somos seguidores de Jesus, está tudo bem, legal, festa, festa, festa. Não. Ele vai dizer, vocês vão ter momentos de tensões, vocês serão compreendidos e incompreendidos, vocês serão rejeitados, mas não tenham medo. E eu gosto dessa palavra que Jesus disse várias vezes, não tenham medo, porque o medo, ele nos paralisa, nós temos medo de conflitos, nós temos medo de enfrentar, nós temos medo de lidar com situações, e aquele medo vai nos escravizando, aquele medo vai nos atormentando, aquele medo vai nos paralisando. E Jesus diz, não tenha medo, eu estou com vocês. Vocês valem mais que os pardais. Interessante, né? Pardal é o passarinho mais comum. Está cheio de pardal aqui em casa. Né? É o que mais a gente vê. Jesus diz, vocês valem mais do que os pardais. Jesus diz, olha, eu sei, né, Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Os que ainda tem aí. Acho que todo mundo tem um pouco, né, de fios aí. Está caindo aqui, mas todo mundo tem, né? E Jesus sabe. Jesus sabe. Quanto que ele sabe? Não sei. Matematicamente, não sei, mas é que Jesus está dizendo, confie naquele que está com você. Não tenha medo, tenha confiança. Tenha confiança. Você é valioso, você é valiosa. Você é importante. E aqui entra também o Evangelho, aqui também entra a graça. Ao mesmo tempo que Jesus nos coloca, né, no desafio, na coragem, vá em frente. Não tenha medo, ele diz, você é valioso, você é importante, você é valiosa, você é importante. Eu estou com você. O que a gente precisa, meus queridos, é internalizar mais essa verdade e viver essa verdade. Nós só conseguimos, na verdade, viver a verdade, mas a gente só consegue transmitir a verdade se essa verdade está em nós. Se essa verdade ela faz parte da nossa vida, da nossa prática, da nossa coerência. Isso é verdade, isso se torna real, concreto. Então o que Jesus nos desafia nesta manhã? O que Ele me desafia? O que Ele te desafia? O que Ele nos desafia como comunidade? É a gente enfrentar. É a gente não se calar quando não pode se calar. É a gente ver situações de injustiça e a gente está ao lado da justiça. É a gente ver situações onde pessoas estão sendo discriminadas e a gente ir contra a discriminação. É a gente ver situações onde há desamor e a gente semear, falar e viver o amor. Vai gerar conflito. Às vezes vai ser no almoço de família. Às vezes vai ser numa tarde de domingo. Mas de alguma forma, a gente precisa vivenciar isso. Colocar isso. Com maturidade. E aí entra outro elemento importante.
Deixar que Jesus, ele nos ensine. Há um jeito de Jesus. Não é o meu jeito. O meu jeito às vezes é chutar, meu jeito é levantar, meu jeito é brigar, é bater na mesa, meu jeito é impor. Não, há um jeito de Jesus. É esse jeito que nós precisamos aprender. Por isso que Jesus, ele é um pacifista, ele fala da paz, mas uma paz verdadeira, mas ao mesmo tempo ele gera em nós essa indignação, esse movimento de que a gente não pode ficar quieto. Não é um pacifista que abaixa a cabeça. É um pacifista que está ao lado do que é certo, do que é justo, do que é bom. E tudo que não for bom, que não está de acordo com o Evangelho, a gente de alguma forma precisa se opor. E aí Jesus diz, não tenham medo. Vocês são valiosos. Não tenham medo. O Espírito Santo vai dar sabedoria para vocês. Confie, confie. Tenho esperança. Confie, tenho esperança. Confie, eu estou com vocês. Que Deus abençoe. Amém. Vamos confessar nossa fé conforme as palavras